Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta reflexão diária de hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro. Hoje é o dia da Bíblia e também o dia de São Jerônimo. São Jerônimo nasceu no ano 340 e foi batizado quando já tinha 25 anos de idade. Tinha uma personalidade forte, austera e leal. Era extremamente piedoso e vigilante na oração e se empenhava para dominar-se a si mesmo. Apaixonado pela Sagrada Escritura, traduziu a Bíblia para o latim, a que chamamos de Vulgata, e é a referência bíblica utilizada nos dias de hoje. A tradução que nós temos do português vem da Vulgata. Então, é do latim, da Vulgata, para o português. Bendizemos a Deus pela vida de São Jerônimo. Hoje, dia 30 de setembro, também é o dia da secretária. Então, eu gostaria de parabenizar as duas secretárias da paróquia, a Fernanda e a Elisângela. Obrigado pelo trabalho de vocês, incansável em ajudar na nossa comunidade. A vocês, os meus parabéns. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Queridos irmãos e irmãs, podemos ver que o Mestre envia os seus discípulos. Por quê? Porque serão eles que darão continuidade à sua missão. Depois de cumprir a sua missão no alto da cruz, ele irá ressuscitar para vencer a morte e retornará para junto do Pai. Então, ele faz com que os seus discípulos, entre aspas, possam fazer um estágio para que eles possam se acostumar com a missão que eles irão assumir após a cruz. Jesus aparece ressuscitado para eles, comunica o seu Espírito e os envia em missão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Portanto, os discípulos é quem darão continuidade. A igreja nasce com os discípulos de Jesus. Jesus é a pedra fundamental, mas a igreja, ela nasce justamente de quem? Dos discípulos. Portanto, Cristo é a pedra fundamental da igreja, mas quem inicia as primeiras comunidades serão os discípulos, baseando-se na fé em Cristo ressuscitado. Por isso, nós podemos observar a importância deste processo preparatório de Jesus para com os seus discípulos. Imagine se Jesus tivesse preparado os discípulos, ele morria, ressuscitava, voltava para o céu, e aí? Quem daria continuidade à missão que ele iniciou? Então, nós vemos que Jesus começa um processo de preparação para que os seus discípulos possam dar continuidade. E isso ocorreu durante toda a história da igreja, ao ponto de, no século V, Jerônimo, um amante da Escritura, se isolar no deserto e fazer a tradução de toda a Sagrada Escritura para o latim, para se formar uma coisa única. E esse processo incansável de Jerônimo
o padroeiro, podemos dizer assim, da Sagrada Escritura, valeu a pena, porque a igreja utiliza há quase 2000 anos essa tradução dele, que se chama Vulgata, que foi justamente a tradução do aramaico e do grego para o latim. E as traduções, por exemplo, do latim para o português, são diretamente da Vulgata. Então, ela é utilizada no mundo inteiro, sofrendo somente a tradução da língua local. Mas a base é a Vulgata. Foi um trabalho incansável que levou anos de Jerônimo. Ele viveu praticamente como eremita no deserto, estudando justamente somente a Sagrada Escritura e fazendo esse processo de tradução. Portanto, devemos a ele. Eu falei no início que hoje era o dia da Bíblia. Lógico que, por causa de questão celebrativa, o dia da Bíblia passa a ser sempre no último domingo de setembro. Mas, na verdade, o dia da Bíblia é no dia 30, justamente por causa desse trabalho de São Jerônimo. Que possamos utilizar a Escritura sempre para nos conduzir e orientar a nossa vida. E agradeçamos a Jerônimo pela tradução que ele fez, porque foi através dessa tradução que as Sagradas Escrituras chegaram para nós nos dias de hoje. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.